Fala pessoal, beleza? Professor Edson na área. Nós vamos dar início à nossa aula de número 2 e nós vamos falar ainda sobre ética, né? Lembrando para vocês que sempre que ética estiver grifado, nós ainda estamos vendo as lições ligadas à ética. Então, quando a gente começar a falar, explicar sobre as legislações, a legislação é que vai estar destacada em amarelo, certo? Na aula anterior, nós falamos sobre um pouco sobre o que é ética, o que é moral, e os principais, os filósofos lá do começo, Platão e Sócrates. E aí a gente chegou à conclusão do que seria ética, ética como sendo o que a sociedade entende como correto, e moral como sendo o pensamento que o indivíduo entende como sendo algo correto. Na aula 2, nós vamos fazer como se fosse uma jornada da filosofia até a tecnologia. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os filósofos e os pensamentos que foram sendo desenvolvidos após Sócrates e Platão, para que nós tenhamos um viés um pouco mais tecnológico sobre o que é essa filosofia, o que é ética. Sobre a ética. A ética é uma reflexão racional sobre o que é certo e o que é errado. Então, o que a sociedade determina como certo e errado para aquele determinado período. Então, o que nós entendemos por ética, ela varia, ela se altera conforme nós estamos em determinado, conforme a gente analisa determinado período de tempo, determinada sociedade. A moral são os valores e costumes de uma comunidade, mas dentro do ponto de vista do interno, do indivíduo. E as leis são uma imposição do Estado, na maioria das vezes com sanções. Um exemplo prático que eu trago para vocês é sobre o software pirata. O que nós, enquanto indivíduos, nós pensamos sobre o uso de softwares pirata? Né? E o que a sociedade pensa? E o que a lei em si pensa sobre o uso de software pirata? Não necessariamente nós vamos ter ética e leis que coadunam, que dizem a mesma coisa. Nesse caso do software pirata, ética e a visão ética e as leis, elas dizem a mesma coisa. Nós entendemos que a utilização de software pirata é algo ruim, é algo que não é aceito. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar sobre certo e errado? É algo visto pela sociedade como algo errado. E eu peço para que vocês reflitam sobre, no íntimo de vocês, como a moral de vocês enxerga esse tipo de conduta, o uso de softwares pirata. Como a gente havia falado, né, sobre Sócrates, no século V a.C., né, ele é considerado um dos fundadores da reflexão ética no Ocidente, que tem como máxima aquela: conheça-te a ti mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você identifica seus próprios valores, suas ações, e assim você estaria sobre o caminho da retidão. Primeiro você tem que conhecer você, e aí, com base nesse conhecimento, você tentaria melhorar. Um de seus discípulos, né, Platão, um pouco depois, ele desenvolveu uma filosofia ética ligada à concepção metafísica, que foi o que vocês fizeram, tentaram explicar um pouco sobre metafísica e metaverso na aula anterior. Para ele, o mundo é sensível e imperfeito, e existe um plano superior de ideias e formas que nos voltaria para o pensamento do bem. E após esses dois, né, como discípulo de Platão, nós encontramos Aristóteles. Porém, com a visão mais prática, Aristóteles fundamenta a sua ética, o que é correto, o que é errado para a sociedade, na vida concreta. Para ele, a finalidade da vida humana é um eudaimonia, termo que pode ser traduzido como felicidade ou realização plena. E aí nós chegamos ao estoicismo de Zenão, Seneca, e o imperador Marco Aurélio na época. Né? Surgiu no século III a.C., né? Teve grande influência na Roma, do imperador romano, por isso que a gente vincula esse estoicismo à época de Marco Aurélio. Né? Defendia que a vida é boa, né? Que a pessoa é correta, que a pessoa é certa, desde que ela tenha autocontrole e razão. Não tem a ver com riquezas e prazeres. E aí a gente vem questionar, né, que Marco Aurélio, o imperador, ele guardava as suas riquezas para si e para que as pessoas
o cidadão da polis, né, que eles não precisariam dessas riquezas porque eles teriam um autocontrole e assim eles já seriam boas pessoas, né? A felicidade, então, nesse caso, consistiria em viver em conformidade com a natureza e aceitar serenamente o que não pode ser mudado, ou seja, eu não posso mudar o meu destino. Depois nós deparamos com o termo epicurismo, né? Defendia o prazer como bem supremo, né? Entendido de forma moderada e racional. Não se buscava prazeres imediatos ou exagerados, mas sim uma ausência de dor ou de sofrimento, chamado prazer estável. Então, a ética estava fundamentada na qualidade de vida, no prazer dos indivíduos. Não aquele prazer exacerbado, mas aquele prazer de não sentir dor e não fazer algo obrigado já era entendido como um prazer, como algo aprazível, vamos chamar assim, né? Depois nós tivemos o cristianismo primitivo, é como se fosse a inclusão do divino no certo e errado. Então, o certo e errado, ele é balizado quando eu acredito que eu estou seguindo os ensinamentos de Cristo, por exemplo, de um líder religioso específico. No caso, o cristianismo primitivo ele é marcado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o homem de bem é aquele que consegue seguir os ensinamentos de Cristo. E aí eu já não falo mais de questões de mundo, mas eu já estou colocando questões religiosas no entendimento do que é ética. Depois nós tivemos a filosofia medieval, né? Depois do cristianismo, nós temos Agostinho e Tomás de Aquino, né? Eles uniram o pensamento cristão com a filosofia defendida por Platão. Eles meio que são os responsáveis pela inclusão de Deus e de Cristo dentro daquelas filosofias antigas que nós estudamos, né? Ele buscava harmonizar a fé e a razão, estabelecendo que a vida moral deve conduzir o homem à salvação e a uma comunhão com o divino. Depois nós continuamos nossa digressão cronológica aqui, chegamos no Renascimento e no Iluminismo. E aqui agora nós já temos um foco, a gente coloca o homem no foco das atenções. A gente meio que sai daquele pensamento divino e passa a colocar o homem no centro das atenções, né? A gente começa com princípios como autonomia, razão, e a gente tem embates contra a autoridade, tradição e religião, certo? Immanuel Kant, um dos grandes pensadores da nossa época, ele já formula uma teoria um pouco mais diferente, né? A ética, nesse caso, de Immanuel Kant, é baseada na razão e no dever. A ação moral não deve depender de interesses ou consequências, mas no dever moral ou imperativo categórico, princípio universal que deveria guiar as ações do homem. Age-se apenas segundo uma máxima tal qual, ao mesmo tempo quereres que se torne uma lei universal. O que é isso? O Immanuel Kant começou, a gente veio do Cristo, depois no Iluminismo a gente teve o homem no centro das atenções, e agora Immanuel Kant traz uma outra questão, que é a dignidade da vida humana. Então ele traz que o princípio ético é ver a vida humana como algo interessante, como algo digno. Aí depois nós temos o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, já na 1748 e 1873, foram um dos principais representantes desse utilitarismo. Para eles, a ética tem a ver com a felicidade, a maior capacidade de produzir felicidade para as pessoas. É como se houvesse um cálculo, que a ética ela deve ocorrer seguindo esse cálculo, ou o cálculo dos prazeres. A gente meio que volta lá na época do imperador Marco Aurélio, né? Tem a razão, mas aqui eles procuram os prazeres, né? Qualidade de vida com os prazeres.
Então, para que você seja uma pessoa ética, você precisava ter acesso às suas atitudes, elas precisariam estar voltadas a essa maior capacidade de gerar felicidade. Ética contemporânea, então, nós chegamos agora no século XIX, XX, XXI, né? Nós enfrentamos algumas questões, né? E eu trago para vocês essas questões. A bioética, reflexão sobre a medicina, genética, e nós estamos falando sobre aborto, sobre clonagem. Na minha época tinha uma novela da Globo que chamava O Clone, e aí aborda, né, essa questão do clone, né, de como que isso deveria ser enfrentado e os problemas éticos que isso acarreta. Nós temos aí a ética ambiental, o quanto dos nossos recursos naturais nós vamos utilizar, né? Nós devemos utilizar mais com parcimônia para que as futuras gerações também possam ter recursos naturais para aproveitar. Nós temos também questões sobre a ética profissional, né? E aí nós nos deparamos com essa ética dentro dos ambientes profissionais, onde nós temos que seguir alguns princípios, como o princípio da integridade, da transparência, da responsabilidade social, ou seja, nós estamos diante da ética dos direitos humanos. Nós temos que verificar se o nosso agir ético ele tem permitido a igualdade, o combate à discriminação e a promoção da dignidade humana universal. Certo? Abraço a todos. Na próxima aula nós vamos falar sobre ética profissional especificamente.